Bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Momento Ima. Lembrando que esse é um programa semanal, toda sexta-feira, às 11 horas, trazendo um bate-papo sobre RPA e inteligência artificial. Lembrando também que esse é um evento realizado pela ABInfo e pelo Instituto Information Management, tá bom? No final do nosso bate-papo aqui agora, hoje eu vou conversar com o Giancarlo, da IT Soluções, e também com a Maria Luísa, da Lab 245 Software. E no final, depois, eu vou trazer algumas informações bem importantes, bem interessantes, e explicar um pouquinho para vocês sobre os eventos de 2025 do Instituto Information Management e da BEINFO, tá? E tenho certeza que vão ser momentos maravilhosos aqui. E agora, sim, vamos sem delongas. No final eu falo mais sobre os eventos. A ideia aqui agora é trazer um pouco de conteúdo para vocês. Quero chamar aqui no palco Giancarlo Trentini, da IT Soluções. Bom dia, Giancarlo. Bom dia, Wagner, tudo bem? Muito obrigado pelo Tudo convite, ótimo. prazer falar com você. Que maravilha. O prazer é nosso, Giancarlo. Tivemos juntos já na semana retrasada, se não me engano, no evento, na quinta semana RPA. Foi bem bacana, bem interessante. Legal. E antes de eu começar as perguntas para você aqui, eu queria que você falasse para a gente, para a turma que está assistindo, para quem vai assistir as gravações, quem é Giancarlo Trentini? Legal, obrigado, Wagner. Bom, eu sou Giancarlo, né? Como você me apresentou, eu sou diretor comercial aqui na ITS, né? Também sou sócio da nossa plataforma aqui, PressPlay, que é uma plataforma de automação e que tem utilizado cada vez mais inteligência artificial para essas automações. E eu, assim, estou no mercado há muitos anos, né? Então eu tenho experiência do outro lado da mesa, sempre fui comprador de tecnologia, né? E hoje eu estou nesse desafio aqui, já, hoje não, né? Já fazem alguns anos que eu estou nesse desafio aqui para poder criar soluções de tecnologia que possam ajudar as empresas a se desenvolverem e a criarem soluções disruptivas aí para transformar digitalmente os seus modelos de negócio, né? Maravilha, excelente. Então, assim, para a gente começar, ô Giancarlo, eu sempre gosto de trazer para a primeira pergunta uma coisa mais contextual do mercado. É, e assim, quais são as principais tendências que vocês observam atualmente no campo de projetos de automação, atendimentos, RPA, inteligência artificial? Legal. Bom, essa é uma pergunta interessante porque eu acho que a gente vem numa crescente, né, Wagner? A gente tem evoluído bastante, né? As empresas têm começado a ter um pouco mais de maturidade no sentido de como adotar a automação, como adotar a parte de inteligência artificial para o seu cotidiano, né? Então, assim, eu costumo dizer que a automação ela pode ser utilizada para fazer qualquer atividade, né, que seja feita em algum meio digital, né? E que o conjunto dessas atividades elas tenham um processo ou tenham uma regra de negócio bem definida. Então, tudo isso seria potencial de uso para automação. Só que quando a gente fala num universo tão grande, tão amplo, né, de coisas, eu percebo que as empresas elas acabam não tangibilizando exatamente, né? Então, eu percebi no início que as automações elas estavam sendo utilizadas ou estavam sendo adotadas pelas empresas para grandes processos, né? Talvez até em função de valores que estavam sendo praticados antigamente ou, né, a forma de que as empresas, provedores de solução de automação estavam se posicionando no mercado. Então, o que eu vejo hoje é uma tendência cada vez mais para a gente olhar para pequenas atividades, para as atividades do cotidiano, né? Então, como é que eu consigo adotar automação para poder automatizar um processo de negócio que eu tenho ali dentro da minha área de operações e que está consumindo ali talvez muito tempo da minha equipe ou esteja consumindo muitas pessoas, né, para poder realizar esses trabalhos e como é que eu consigo fazer com que a automação possa ajudar eu a otimizar esse processo e conseguir ter ganhos de escala, conseguir ter redução de erros, conseguir ter redução de riscos e aumentar a minha produtividade. Então eu vejo que a tendência das empresas
a partir do momento que essa maturação, esse modelo, esse amadurecimento aconteça, é que elas estão começando a tangibilizar isso, e isso através, talvez, né, de mais cases que a gente tem divulgado no mercado e mais coisas acontecendo, então as empresas e as pessoas começam a tangibilizar um pouquinho mais isso, e a tendência é a gente observar aí no futuro, né, cada vez mais a adoção de mais automação para processos do cotidiano também. É assim que eu enxergo, tá, Wagner? Ah, que maravilha, excelente. E assim, ô Giancarlo, esse universo do RPA e da inteligência artificial, ela é utilizada mais para médias e grandes empresas, ou existe as soluções também são adequadas para as empresas de pequeno porte, de médio porte? Hoje em dia, eu vejo muito mais grandes empresas utilizando as soluções de automação e inteligência artificial, mas isso tem sido cada vez mais democratizado, vamos pensar assim, né? Porque, primeiro, acho que existe uma grande, talvez isso seja ciclo normal de produto, né, Wagner? Porque as empresas lançam ideias, né, lançam soluções, né, essas soluções requerem investimentos muito alto por parte dessas empresas, então existe naturalmente, né, um custo maior no início de cada da solução adotada ou de cada solução colocada no mercado, e à medida que o tempo vai passando, né, esses custos vão diminuindo, né? Então, eh, eu vejo que agora isso está mais factível para empresas de menor porte, né? E principalmente por conta dos modelos que as empresas provedoras de solução estão começando a adotar, né? Então, por exemplo, nós começamos a mudar o nosso modelo de posicionamento, né? E agora a gente consegue fazer, por exemplo, licenciamento por execução. O que que significa isso no bottom line, né? Então, assim, se você tem pequenos processos, que você tem ações automatizadas que vão rodar com uma frequência muito menor, por exemplo, né, como é que eu vou justificar isso para a minha companhia, eu como comprador de solução, como é que eu vou justificar para a minha companhia que eu vou ter que gastar um volume grande, né, de dinheiro, de montante ali de investimento, para poder fazer a automação de um pequeno processo de negócio? Talvez essas contas não fechem, né? Então, quando você começa a ter, por exemplo, um modelo de licenciamento onde você paga por execução, então ali você já consegue ter pequenos despendimentos para poder atender a pequenos processos, e isso começa a ser viável financeiramente, né? Então, eu acho que tudo isso é uma questão de maturação, tanto de quem provê solução quanto de quem consome solução. O mercado vai se ajustando e as coisas vão começando a se encaixar. Então, hoje eu vejo que pequenas empresas, inclusive nós temos alguns cases, né? Até na oportunidade que nós conversamos, eu pude falar sobre um pequeno case para um escritório de advocacia, né? Então isso talvez seja até algo um pouco mais disruptivo nesse sentido, né? Onde a gente adota automação para de pequeno porte, né? Mas que traz um ganho enorme para quem consome, né? E traz uma assertividade, uma precisão naquilo que está sendo automatizado, que também é bastante significativo. Então, eu vejo hoje uma democratização muito grande aí do uso de automação e inteligência artificial, tá? Excelente. A pergunta foi basicamente isso, que é uma pergunta constante que eu tenho aqui no programa, basicamente se os sistemas vão ficar acessíveis também para as pequenas empresas, né? Porque elas também têm processos, e todo mundo que tem processo é cabível de automação. E Exatamente. continuando aqui, assim, como que na visão, né, vocês que têm o contato com os clientes e tudo mais, como que as empresas brasileiras estão adotando as soluções de automação e inteligência artificial em seus processos? É uma área X específica ou é do global da organização, nas atividades fins, né, que é o business da empresa, nas atividades de suporte como RH e outros? O que vocês têm enxergado? Eu não tenho enxergado um ponto específico de adoção, sabe, Wagner? Porque assim, o que que driva, né? O que que direciona, no final das contas, a adoção
de qualquer tipo de solução, qualquer tipo de tecnologia, qualquer tipo de inovação, vamos pensar assim. No final das contas, é como é que eu vou pagar essa conta, né? Então, assim, o que que isso me traz de benefício financeiro, o que que isso me traz de mitigação de risco ou qualquer coisa, né, que eu esteja buscando para poder resolver a minha dor. Então, eu percebo, né, claro, né, empresas globais adotando soluções globais e fazendo com que essas soluções sejam adotadas em todas as filiais mundo afora. Eu percebo isso também, né, claro. Só que aí a gente tem uma questão muito importante que é a da tropicalização, pensando em Brasil aqui, né. Legal, então assim, o meu headquarters lá fora me pede para eu adotar um padrão. Legal. Só que quanto custa isso daqui quando eu penso numa solução comercializada em dólar que vai ter que ser paga em reais aqui, né? Às vezes os custos ficam muito altos e as contas não fecham, né? Então esse é um ponto importante que eu vejo as empresas, principalmente as brasileiras, né, de uma certa forma, não adotando soluções globais do seu headquarters, né, por conta de questões de custo, né? Outra coisa, se isso é departamentalizado, se isso é feito por áreas específicas ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, assim, o que que eu comecei a perceber no início eram empresas adotando soluções que pudessem resolver problemas relacionados ao seu core business, né? Então, assim, por quê? Porque isso traz benefício direto, isso traz justificativa do projeto, isso traz visibilidade para esses projetos de forma imediata. Eu, particularmente, não faria diferente, né? Por quê? Porque, assim, a gente está passando por um processo de aculturação, né, de utilização de modelo de automação dentro das empresas. Então, eu tenho que mostrar para a empresa, se eu sou o comprador dessa solução, que benefício que eu posso trazer, e esses benefícios, uma vez mostrados dentro da companhia, eles começam a gerar insights nas outras áreas, né? Então, assim, essas outras áreas começam a entender quais foram os benefícios que o core business teve, por exemplo, ao adotar a automação, e aí elas começam a ter esses insights. Poxa, significa que se eu adotar isso, né, aqui no meu departamento eu posso ter benefícios similares, né? Então, assim, eu comecei a perceber agora, né, a adoção, ou pelo menos, né, uma interlocução maior com pessoas que pensam em resolver problemas departamentais com automação. Só que por outro lado, e aí assim na contramão disso, eu também consigo ver uma preocupação, principalmente pelas áreas de tecnologia das empresas, olhando sobre como é que eu vou governar isso tudo, né? Então, como é que eu vou fazer a governança de todas essas iniciativas departamentais, né, rodando de forma independente, e de repente eu tenho que sustentar, eu como TI tenho que sustentar essas iniciativas e eu acabo, de uma certa maneira, perdendo o controle. Porque são muitos pontos que precisam ser verificados, né? Desde segurança da informação, né? Então, como é que eu vou eh, olhar para essas questões, impedir, né, que informações sensíveis sejam vazadas, né? Como é que eu vou olhar para a sustentação dessas automações, né? Porque assim, eu costumo falar que existe um ponto muito importante, né? A automação, ou isso faz parte do marketing, faz parte do mercado, faz parte de como as empresas se posicionam no mercado, né? Então elas vão olhar, elas vão demonstrar o que traz de benefício. Ok, a automação é linda, ela te traz esses e aqueles benefícios, né? Mas e a hora que isso não funciona da forma como você previu? Como é que você resolve essa questão, né? Então, esse é um ponto importante, porque assim, se você olha para um trabalho que antes era feito de forma manual, você tinha pessoas operando, né? Essas pessoas faziam ali as suas atividades, né, coletavam informações num sistema, inseriam essas informações em outro sistema e assim faziam seus processos operacionais rodarem. Se alguma coisa dava errado, elas próprias identificavam esses erros e pediam ajuda. Ô TI, o sistema tal não está funcionando, né? E agora, quando você coloca automação, né, então a gente está se propondo a fazer com que essas atividades humanas, né, de pegar uma informação num determinado sistema e colocar em outro, por exemplo, né, simplificando
extremamente aí o processo para tentar ser didático. É, agora isso é feito por robôs, né? Legal. E se um sistema deixa de funcionar? Como é que o robô vai identificar esse problema e como é que alguém vai ser informado que esse problema está acontecendo para poder ir lá resolvê-lo, né? Então, assim, a TI agora começa a se preocupar, como é que eu vou monitorar a automação? Legal. E se alguém contratou essa automação de forma departamental, isolada ali, né? Eu, como TI, que preciso sustentar isso tudo, que não conheço daquela tecnologia ainda, como é que eu posso ter ajuda desses provedores de solução para que a partir do momento que se identificam esses problemas, esses provedores possam me ajudar, eu, enquanto TI, a resolver esses problemas, né? Então, esses são desafios que eu começo a perceber, né, e que estão cada vez mais em pauta, pelo menos nas conversas, nas reuniões que a gente faz, né, até mesmo nos eventos que a gente vai e participa, né? Então, isso tem sido preocupações interessantes e que nós, por exemplo, como provedores de solução, a gente tem que ter a preocupação de atender a essas demandas, né? E a gente tem feito esforços grandes, investimentos grandes também, né, para poder endereçar todas essas questões, porque eu vejo que esse é um caminho sem volta, sabe, Wagner? A automação veio, ela está sendo adotada, a inteligência artificial aplicada à automação, ela é uma tendência enorme e também acho que é um caminho sem volta, porque agora a gente está falando de processo de tomada de decisão, né, também, né, sendo endereçado pela inteligência artificial, então isso deixa esses processos automatizados cada vez mais robustos, né, então isso é uma grande tendência que eu vejo, mas por outro lado também uma grande preocupação das áreas, principalmente de tecnologia, para poder sustentar esse aparato tecnológico, esse ecossistema de TI que está sendo construído. Maravilha, excelente. E assim, tem uma pergunta aqui da Débora Letícia. Uhum. Sobre automação, sinto que há um desafio, e a empresa ter os processos mapeados antes, pois muitos falam sobre automatizar, porém não têm suas etapas mapeadas. Como fornecedor, qual sua abordagem nessa situação? Eu gosto de uma abordagem mais lean, sabe? Num conceito que a gente traz lá de startups, né? De MVP, sabe? De mínimo, produto mínimo viável. Eu gosto muito dessa abordagem. Então, o primeiro desafio nosso aqui, enquanto provedor de solução, foi criar soluções que pudessem atender a pequenas necessidades de automação. Então, a gente conseguiu isso hoje, né? Hoje a gente consegue entrar com soluções muito viáveis financeiramente, né, para que a gente comece um processo automatizado. Então, pensando sobre esse conceito, sobre esse ponto de vista, né, legal. Será que eu realmente preciso ter tudo muito mapeado para poder começar a minha automação, sendo que eu consigo viabilizar isso financeiramente para aquilo que eu já conheço? Então, eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem respondido, né, Wagner? Porque a gente consegue automatizar pequenos processos, né? Sei lá, desde um contas a pagar, onde eu vou lá e vou ler uma caixa postal de e-mail, por exemplo, vou identificar uma conta que chegou naquele e-mail, vou abrir aquele documento, vou coletar essas informações, vou colocar, montar esse processinho, colocar dentro de um RP para que essa conta seja paga e vou monitorar para que o vencimento não aconteça, né, antes, ou melhor, para que essa conta não seja paga antes, depois do seu vencimento, né, possivelmente, né? Então, porque isso geraria um impacto, juros, multa e etc. Legal. A partir do momento que eu consigo automatizar esse pequeno processo, que é um processo conhecido, ele não precisa de um mapeamento, né? As pessoas sabem fazer isso no dia a dia, né? Às vezes as pessoas, numa reunião como essa, me falam como as coisas acontecem, a gente grava um pequeno vídeo e aquilo já se torna para mim o mapeamento do processo, sabe? Então, de uma forma muito simplificada. E eu vou lá e automatizo esse pedaço. Só que depois que aquela automação acontece, né, os próprios donos desses processos, eles começam a perceber: poxa, então se dá para eu fazer isso, será que também não dá para eu fazer mais uma etapa desse processo?
E aí eu falo para essas pessoas: "Me contem essa história, me falem como você faz", né, e a gente vai lá e automatiza mais um pouquinho. Então, assim, a gente está fazendo nesse formato mais lean, uma automação de processos progressiva, né, pra que a gente consiga atingir montantes maiores, mas sempre olhando na relação custo-benefício. Então, assim, isso para de pé? O benefício que eu estou gerando, justifica os investimentos e o que eu estou gastando, né, para poder fazer essa automação? Essa é uma resposta que, assim, a gente se obriga a dar para nós mesmos, porque se isso não acontecer, com certeza o cliente final também não vai, contratar essa solução, né. É isso aí, Giancarlo. Sim, para a gente finalizar, Giancarlo, eh, vocês já participaram com a gente em vários eventos, assim, como foi a experiência de participar dos congressos RPA e AI, da Digital Expo, e que insights vocês adquiriram e qual a recomendação de vocês para a turma que está com a gente aqui ao vivo, para quem vai assistir as gravações, sobre esse congresso maravilhoso? Legal. Assim, eu realmente, Wagner, fiquei muito surpreso positivamente com essa feira, com esse evento que vocês fizeram, né. Tanto que estou participando novamente, vou lá estar com vocês novamente, porque eu achei, assim, extremamente enriquecedor, né. Primeiro porque a gente, pôde conhecer muitos atores que participam desses processos de automação, né. Então, assim, a gente pôde conversar com pessoas que estavam ali buscando soluções para poder resolver os seus problemas departamentais próprios, né. Então a gente pôde entender dores, entender as soluções que eles buscavam, né. A gente pôde conversar com pessoas que são gerentes ou pessoas com responsabilidade de trazer inovação, de trazer transformação digital para suas empresas, né. Então essas pessoas vieram sem um propósito muito bem definido, mas sim para poder conhecer o que se tem no mercado, entender as soluções, né, e a partir dali gerar insights para si próprias, né, para poder trazer isso para dentro de casa, então isso foi muito legal. Eu pude conversar com pessoas das áreas de tecnologia que sustentam, né, esse ecossistema de tecnologia como um todo, né, e pude, entender ali um pouco das suas preocupações, né. Então, assim, agora a gente está falando um pouco mais de segurança da informação, agora a gente está falando um pouco mais de, né, de robustez de tecnologia para que elas possam ser empregadas para processos de negócio que sejam mais robustos e tudo mais. Então isso foi muito legal. E para mim, pessoalmente, foi muito enriquecedor, porque eu pude testar hipóteses, né. Então eu tinha dúvidas sobre coisas que eu achava que a gente deveria ter dentro dos nossos produtos, né, e eu comecei a conversar com essas pessoas para poder entender se isso fazia sentido ou não, né. E fez total sentido, e tanto que a gente já adotava isso parcialmente, hoje isso é parte integrante da nossa camada, né, porque hoje eu entrego solução de automação, né, software, né, eu entrego serviço, né, então eu entrego serviço de manutenção corretiva e evolutiva de RPAs, por exemplo, para que as empresas que me contratem possam ter o todo ali, né, dentro de um único provedor de serviço. Eu entrego monitoramento de RPA, né, também uma camada de serviço que a gente já colocou dentro da nossa solução. Nós mudamos totalmente a forma de licenciamento do nosso produto, justamente para conseguir viabilizar o atendimento para pequenos processos, porque a gente entende, a gente acredita que essas atividades cotidianas ali das empresas que são os grandes potenciais, de automação, então a gente precisava criar forma de viabilizar financeiramente isso, né. E agora para essa feira desse ano, a gente vai trazer algumas inovações, né, então a gente trouxe novas funcionalidades, né, então formas de trazer a automação naquilo que a gente chama de low code ou no code, ou seja, né, as pessoas poderem montar ali os seus legos e montarem ali as suas automações, né. Hã e também o emprego de inteligência artificial, né. Então nós, no ano passado, nós adquirimos uma empresa chamada OptDriven, né, que ela é
focada no desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial, onde a gente consegue, com a automação, mais a inteligência artificial, a gente consegue abranger processos de forma muito mais completa, né? Então, assim, dá para a gente automatizar processos completos, operacionais e de negócios, né? E isso traz muito valor agregado aí para os nossos clientes, né? Então, é por aí, Wagner. Maravilha, excelente. Então, gente, ó, visitem lá em São Paulo, por exemplo, o stand da ITS, tá? O Giancarlo está lá, estará lá com a equipe. Então, fica aí a dica. Eu quero deixar aberto agora para você despedir da turma, Giancarlo, que está com a gente. Legal. Bom, eu agradeço demais essa oportunidade, né? Assim, é sempre muito bom bater papo. Eu acho que as perguntas, a interação que as pessoas fazem conosco, né, nos trazem também insights, né, nos trazem desafios, né? E eu acho que isso, nós que temos uma preocupação muito grande com a evolução das nossas soluções, né? Então, isso é um material riquíssimo para nós. E eu agradeço a todos que participaram ou que vão assistir às gravações, né, eventualmente, desse vídeo, né, que estejam conosco lá na feira em São Paulo. Acho que vai ser um prazer poder conversar com todos, né, conversar e bater um papo, trocar figurinhas sobre coisas novas. E eu agradeço novamente pela oportunidade. Eu acho que é muito enriquecedor para nós e sempre muito prazeroso conversar contigo, Wagner. Excelente, Giancarlo. Foi um prazer ter você aqui com a gente novamente. E nos encontraremos lá em São Paulo para fazer uma entrevista lá com vocês no stand e também vocês participarem do nosso podcast, que estaremos com ele lá fisicamente, conversando com alguns expositores, palestrantes e participantes do evento também, tá bom? Com certeza, será um prazer, Wagner. Muito obrigado. Maravilha. Um abraço, Giancarlo. Excelente semana, final de semana. Um abraço para você também. Até mais. Maravilhoso, gente, fantástico. E então vamos conversar agora também com a Maria Luísa, né? E assim, gente, podem colocar suas perguntas no chat, tá? Lembrando que depois do bate-papo com a Maria Luísa agora, que eu vou chamar ela no palco, eu vou estar falando um pouquinho sobre os eventos em si, beleza? Então, quero chamar aqui no palco agora Maria Luísa Reis, da Lab 245. Tudo bem, Maria Luísa? Olá, Wagner, tudo bem? Maravilha, excelente, é um prazer ter você aqui com a gente, em nome da BINF, do Prazer é Instituto meu, muito Information obrigada pelo Management. convite. Excelente. Antes de começar, Maria Luísa, fala ao pessoal quem é Maria Luísa Reis. Obrigada. Tem ainda gente que não me conhece, né? Lógico. Eu sou uma empresária do setor de tecnologia, sou uma liderança, participo de algumas associações também dessa área de associação de empresas de tecnologia, mas principalmente eu me sinto uma pessoa inovadora. Eu acho que é bacana, eu nunca perdi essa visão de que a tecnologia é para transformar vidas e para transformar a economia, para agitar. Então, essas são as minhas vertentes. Eu sou engenheira nuclear, né, que o pessoal sabe, então é a parte mais engraçada do meu currículo. Eu sou doutora em engenharia nuclear, trabalhei na área de inteligência artificial até na época do meu doutorado. Trabalhei com visão artificial, isso já tem 31 anos que eu defendi minha tese de doutorado, mas eu continuo inovando, continuamos fazendo coisas, e agora como equipe, e agora que eu digo há 30 anos que a Lab 245 vai fazer, para gerar novas ideias, novas inovações e melhorar o trabalho das empresas, né? Porque a gente sabe como isso é importante. É isso aí, disse tudo, Maria Luísa. E assim, ó, vamos lá, na visão de vocês, tanto da Maria Luísa quanto da Lab, né? É Lab 245, né? O que vocês têm visto como tendência atualmente no campo de projetos e automação de atendimento? A gente já trabalha com gestão da informação há muitos anos,
E na época que a gente entrou, na época do BPM, né, do workflow, da automação de processos, daquela forma tradicional, antiga, com consultores fazendo levantamento, que é uma coisa muito importante, que as empresas foram pioneiras e fizeram isso. Mas hoje, o que as empresas precisam é de agilidade na transformação. Então, aí houve uma tendência também do RPA, que era fazer aquela automação daquelas coisas repetitivas, né, daquela coisa muito mecanizada. Mas agora, com a inteligência artificial mais plena, o que as pessoas esperam? Elas esperam além disso. Elas esperam que, primeiro, todas as áreas da empresa precisam estar transformadas digitalmente. Quer dizer, elas têm que estar no ar, elas têm que estar com todos os seus dados disponíveis, com um dashboard disponível para fazer correções em tempo real, rapidamente, identificar falhas rapidamente. Tudo está ali disponível. As pessoas continuam trabalhando, mas com a sua inteligência mais do que nunca. Então, as pessoas continuam naquela agilidade do trabalho delas, criando inovação, criando soluções para as suas empresas, mas exatamente cada vez mais se precisa da inteligência daquele profissional e as automações vão ficando por conta da inteligência artificial. E o que a gente está propondo, né? O que a Lab 245 faz, através da sua startup Maps 245, é unir a plataforma low-code, que a gente já tem há muitos anos, que foi premiada até na Petrobras, na Bayer, na Odebrecht, outras empresas, né, que hoje atuam em várias áreas. Pega essa plataforma low-code e mapeia usando inteligência artificial. Qual é a graça, qual é a parte boa disso? Em geral, as empresas, como foi dito anteriormente aí na outra entrevista, elas gostam de mapear os processos mais tradicionais, aqueles que já têm template, que todo mundo faz igual. Né? E aí tem 1000 ferramentas no mercado prontas para atender aquela operação que é igual a todo mundo, porque está pronta. Né? Mas, às vezes, as empresas vão tomar uma decisão de sair do método que elas usam, que é vencedor, né? Quer dizer, mesmo antes da transformação digital, o método funcionava, a empresa funcionava, ela tinha um diferencial de mercado. Esse diferencial de mercado, às vezes, não está pronto em nenhuma ferramenta, exatamente porque é um diferencial que ela faz e mais ninguém faz. Para implementar uma automação, qual era a decisão a ser tomada? Vou contratar uma empresa, vai fazer um levantamento, vai levantar um escopo, esse escopo vai levar semanas fazendo levantamento, depois a gente vai implementar, aí vai dar para a área técnica vai desenvolver, eu assinei aquele escopo, né? Isso é importante. Quando volta a solução, caramba, mas não era aquilo, mas você assinou. É verdade, eu assinei, mas não era aquilo. E aí, fica com isso mesmo. Aí é aquele momento que toda empresa fica muito triste, muito decepcionada com a transformação digital. O que nós estamos propondo, Wagner? Você já tem a plataforma low-code que permite você fazer coisas muito diferentes. Mas agora você tem também uma gestão de criar essa modelagem totalmente personalizada, conforme você quer, usando inteligência artificial. Então, essa é a tendência atual. Você descreve o seu problema. Eu tenho um problema de logística entre a região sudeste e a região centro-oeste, e eu tenho um mercado de pequenas empresas. Aí você conta a sua história particular, com suas particularidades, com seus diferenciais, que a inteligência artificial vai criar para você esse modelo. E aí esse modelo é todas as etapas do processo, que tem que ser processo que tem que estar automatizando, a descrição desses processos, de cada etapa desse processo, os campos, porque é uma coisa complicada. Toda vez que a gente vai levantar campo, a gente esquece um monte, né? Quando você vai fazer. É normal. E quem tem que dizer é o cliente. A inteligência artificial vai e descreve, bota os campos direitinho que você vai precisar. O que você... E aí, qual é o gancho, qual é a parte bacana? Isso já existem outras ferramentas que fazem, mas nenhuma ferramenta
faz essa modelagem e conecta com uma plataforma low-code ganhadora de prêmios, que é segura, que foi auditada, que foi validada, que já está trabalhando em grandes empresas de mercado. Então, é você modelar e colocar no ar. Aí você fala, tá, aí eu boto, mas se a inteligência artificial errou, né? Ela pode errar de duas formas. Ela pode errar, errou mesmo, não viu o que você queria, você não descreveu tão detalhadamente como você queria. Normalmente a inteligência artificial não erra, assim, mas ela vai botar de uma forma que você não concorda, né? Você tem duas coisas a fazer. Primeiro, você pode não ter percebido de primeira. Você vai e testa, bota uma equipe para testar. Poxa, não ficou bom, faltou isso. Você não viu que faltou isso? Não tem problema. Volta lá e você pode fazer o ajuste manualmente do que faltou. Da regra de tramitação, dos campos, dos formulários ou da descrição. Ou então, caramba, não tem muito a ver. Vamos fazer outro prompt, agora mais detalhado, explicando melhor para a inteligência artificial, porque te deixou de falar uma coisa importante para ela e ela esqueceu porque você não falou. Vamos botar de novo lá. Então, esse dinamismo que existe numa ferramenta de inteligência artificial acoplada com uma ferramenta low-code, que na prática é uma ferramenta no-code, mas que você ainda tem, sim, a oportunidade de fazer ajustes usando o script, portanto, a gente chama de low-code. E isso é muito bacana. Dá uma independência à equipe, mas mais do que independência. A gente não quer se livrar do consultor, que é um cara importante nesse processo, mas a gente quer dar segurança para a equipe que está fazendo a automação, que está vivendo essa transformação digital, de sim fazer a transformação digital, que vai dar resultados impressionantes para a empresa, não só na segurança da informação, mas de capacidade de mudar, de concorrer em pé de igualdade com aquelas empresas que já se transformaram, de validar seus processos que foram únicos em algum momento, mas que hoje esses processos estão sendo, digamos, sufocados pela padronização, né? Você está sendo sufocado por uma padronização que existe no mercado, que é natural dessa transformação digital. Então, essa equipe vai ficar mais tranquila, porque o método dela vai continuar existindo, porque ela vai continuar sendo importante nesse processo, e ela vai validar. E não tem um arrependimento terrível de quando você deixa na mão do desenvolvedor e aí, meses depois, chega no ar e fala assim, mas não era aquilo que eu queria. Está na sua mão, você consegue fazer. Então, eu acho que isso assim, é uma tendência, e no nosso caso a gente está sendo bem pioneiro, mas não há dúvida que é uma tendência, porque é a expectativa do mercado hoje. Paralelamente a isso, estão surgindo outras preocupações. Quando você usa a inteligência artificial, não só para modelar seus processos, mas também para depositar seus dados e sua informação, como é que essa inteligência artificial está sendo usada, qual é a segurança que ela está sendo trabalhada. Aí é uma coisa que é uma tendência também. A governança do que você está fazendo. Hoje em dia, é uma hype, como diz o nosso amigo César Taurion, né? Quer dizer, todo mundo diz, mas ele reforça muito essa ideia. É uma hype a inteligência artificial, e eu acho que muitas empresas têm muito pouco controle do que efetivamente está sendo feito. Até vejo grandes empresas dizendo assim, essa plataforma que ele está usando é essa, mas será que eles têm controle do que está sendo executado, como é que está funcionando isso tudo? É difícil, mas olha só, faz parte do momento. É um momento meio fora de controle que a gente está vivendo. Mas tem sempre que ter um chato que vai falar, gente, olha só, precisamos dar atenção a isso, faz parte do equilíbrio ter um cara que quer ir para o lado e o outro que lembra que tem que ser respeitado a segurança. Então, essa é uma outra tendência também, e que a gente, na Lab 245, tem uma preocupação muito grande. Como o nosso trabalho de gestão do conhecimento, gestão da informação corporativa já vem de muitos anos, a gente já tem uma plataforma, que é a Magali Robô, e essa plataforma Magali Robô, ela trata exatamente disso. Você gere o seu conteúdo de toda a empresa, mas, se for de RH,
só a equipe de RH vai acessar. Se for dados confidenciais estratégicos da diretoria, só o conselho diretor vai acessar. É a mesma inteligência artificial que tem informação de tudo, mas ela não vai vazar para um funcionário que não tem autorização para ter aquela informação. E se for uma informação que todo mundo pode acessar, pode. Então, você pergunta no mesmo prompt. Eu queria saber isso. E ela vai ser capaz de colocar a informação diferente dependendo de quem está perguntando. Opa, é o Wagner que está perguntando. O Wagner tem acesso a essa informação aqui. Então, eu vou dar para ele a planilha de salários, a posição estratégica da empresa, coisas que o Wagner pode. Já outra pessoa, a Maria, vai lá e pesquisa, aí você bota uma informação técnica que a Maria tem acesso e que talvez seja um segredo industrial da empresa e que o outro não teria. Mas é a mesma inteligência artificial e é o mesmo conteúdo corporativo devidamente segmentado por segurança. Então, eu diria que são essas as duas grandes tendências: o mapeamento automático e a segurança na inteligência artificial. Maravilha. E assim, existe algum setor específico, Maria Luísa, que você vê que as empresas estão adotando as suas soluções? Por exemplo, atividades fins, que eu entendo sim. O valor é muito mais perceptível quando algo é feito, é um processo feito numa área que traz um recurso financeiro mais rápido. Aí consegue se ver ali. Outras não se tem essa facilidade, como o RH, por exemplo. Consegue medir facilmente o retorno financeiro dessa implementação da solução. As empresas estão buscando fazer isso mais onde? As soluções de RPA, de inteligência artificial. Nem sempre a dor é igual para todo mundo, né? E hoje nós temos tido oportunidade de conhecer empresas que têm diversos setores. Então, eu vou contar o caso das grandes empresas. As grandes empresas, elas atuam, sim, na área fim. Então, tem muita gente atuando na área fim, por exemplo, empresas de construção, empresas de engenharia, elas precisam ter a gestão do seu documento técnico. E é muito difícil, é uma gestão complexa, é uma gestão elaborada, que precisa ter agilidade. Você não pode nem pensar em trabalhar com um documento desatualizado, que está na versão errada, né? E você precisa ter muita agilidade. E a inteligência artificial hoje, que a maioria das soluções de mercado não se voltaram para essa solução. Então, como a gente, na Lab 245, tem essa expertise, é uma coisa muito importante que tem muita empresa procurando. Vou dar um exemplo. Supondo que você tem uma grande instalação industrial ou várias instalações industriais, e essas instalações usam um determinado equipamento. Esse equipamento, que é uma peça, alguma coisa que está espalhada. Você sabe que você comprou algumas de um determinado lote, outras de outro, e tem uma especificaçãozinha. Quando você, supondo, a empresa vai e faz um recall daquele produto ou já chegou na fase de fazer a troca, você tem que ter certeza que aquele equipamento, que aquela peça, onde ela está, onde ela foi instalada. Às vezes, você tem informação num lugar, não tem outra. Esse é o tipo de informação que está espalhada por aí. Mas você tem os desenhos técnicos. E no desenho técnico está lá a especificação daquela peça, escrito no desenho. Às vezes, o desenho não foi classificado, e, logicamente, não é comum que ele tenha sido, principalmente os mais antigos, com aquela informação lá classificado no metadado do documento. Mas aquela informação está no conteúdo do documento. Então, rapidamente, eu consigo ver. Eu quero saber todas as instalações que utilizaram essa peça. E eu vejo. Eu quero, aí supondo, um outro caso, eu tenho um acidente, uma fragilidade, um alerta para uma determinada região. Supondo que você tem uma instalação ou uma coisa que ultrapassa limites, um gasoduto, uma estrada, uma grande instalação, e aí você precisa saber
algo que vai acontecer numa determinada coordenada, houve uma enchente, houve um problema numa barragem, alguma coisa assim, eu quero saber como agir, quais as instalações minhas que estão vulneráveis a essa operação. Eu vou lá e faço. Então, a área de engenharia, apesar de não ser uma área de vendas, para uma empresa de engenharia é crucial você ter domínio disso, porque os prejuízos, quando você não tem uma gestão eficiente, são enormes. Então, isso é uma área, sim, que você pode tratar. Mas também temos clientes da área financeira, onde a informação é tudo, onde o cuidado com a informação com o cliente é tudo. É muito e o LGPD é crítico. Então, essa área também é uma área que tem uma preocupação em todas as operações de ter o cuidado e a preocupação com essa confidencialidade da informação, porque a informação é tratada com muita agilidade em processo, em automação de processo, etc. Então, tem essa área também do setor financeiro. O setor financeiro é pioneiro no uso de inteligência artificial há muito tempo. E, ao mesmo tempo que ele é pioneiro, ele tem muita preocupação em usar ferramentas mais abertas de mercado, onde, eventualmente, aquela informação confidencial dele pode ser vazada. Né? Então, é um trabalho assim, muito importante que a gente vai ter também. E temos um outro mercado, que é um mercado que, às vezes, a gente não conhece de cor, mas é o mercado daquelas pequenas empresas, pequenas no sentido de que atuam num nicho de mercado e que elas fazem um trabalho especialista, atendem a muitas empresas, num trabalho especialista. Essas empresas precisam ter um controle enorme do que elas estão fazendo, porque muitas vezes os seus clientes são grandes empresas, são empresas que têm uma expertise muito grande e ela precisa ter esse controle. Esse é um cliente em potencial. Então, eu citei aqui só 3 exemplos, mas existem inúmeros outros para esse mercado e que são atividades fins, de alguma forma. Que maravilha, excelente, Maria Luísa. E assim, vocês participaram já de outros eventos do RPA aí, tanto o Digital Expo, RPA aí Congress. Qual é a percepção de vocês, Maria Luísa, sobre o evento? Né? Deixa aberto aqui para você convidá-los a estar no stand de vocês, dar um Sim. spoiler e falar A suas gente vai percepções. estar lá na Centro de Convenções Frei Caneca, em julho, e vamos estar novamente no RPA. Aí, esse evento é um evento que a gente participa há muitos anos, patrocina. Vamos estar com o stand lá esse ano também. Ano passado, eu vou até dizer um pouco da importância que eu dou a esse evento. No ano passado, o evento conseguiu ser nos mesmos dias do Web Summit Rio. O Web Summit Rio é um evento internacional que dá muita visibilidade, que acabou a semana passada, né? E eu também sou patrocinadora e coloquei minhas startups lá no Web Summit Rio no ano passado. Então, ficamos naquela situação. Meu Deus, o que fazer? Não deixamos ninguém na mão, mas eu, como CEO, fui prestigiar o RPA. Eu fui prestigiar o RPA porque é um evento, sem dúvida alguma, muito bem segmentado, onde você vai encontrar empresas, cases, pessoas que entendem do assunto, tanto da área de TI quanto da área usuária, que tem uma preocupação com a transformação digital. Então, são pessoas que realmente entendem muito, estão muito focadas. É um evento de referência no Brasil nessa área e que está sendo muito bem conduzido aí pela equipe toda, particularmente pelo Eduardo Davi, que faz um trabalho excepcional de reunir os grandes players de mercado nesse evento. Então, eu só recomendo, foi a minha experiência aqui, que eu, na hora da decisão, eu particularmente fui para o RPA, e vou também estar aqui no Rio de Janeiro, depois, em agosto, né? Olha só, eu estou com as datas, não estou muito certinho, não. Depois olhe no site, por favor, para garantir. Mas eu estarei lá e a minha equipe também com um stand sobre mapeamento de processos usando inteligência artificial em conteúdo corporativo com segurança
E o que mais vocês vierem falar, porque a gente tem muitas soluções inovadoras aqui para apresentar. Que ótimo, Maria Luísa. Assim, você tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá, né? Porque deu uma travada na sua imagem aqui, agora voltou. É excelente, assim, um evento que ano passado tiveram mais de 3 mil pessoas ali rodando pelos estandes. E esse ano espera-se muito mais, porque como você falou, teve um grande evento em paralelo, né, que estava acontecendo ali, que já tira um pouquinho desse público. E também com o aumento do local, né? Nós tivemos aí um aumento de mais dois auditórios, que vão ser em paralelos, mais uma ampliação da área de exposição. E é bem bacana. E agora eu queria deixar aberto para você aqui, Maria Luísa, fazer as suas considerações finais, passar o contato para a turma que está com a gente aqui ao vivo. Então, obrigada, Wagner, novamente, pelo convite. Estamos aqui espremidos entre um feriado e um fim de semana, ainda tem a Lady Gaga amanhã, para quem está no Rio de Janeiro. Então, mas o importante é pensar na transformação digital. E aqui o meu contato, eu peço que vocês entrem no lab245.com, lab245.com, acessem nosso site, entrem em contato conosco. A partir da Lab 245, vocês vão conseguir navegar pela Magali Robô, pelo Maps 245, e fiquem à vontade para entrar em contato comigo pelo LinkedIn, Maria Luísa Reis 245. O 245 é o número que você vai me encontrar. E no Instagram também, fiquem à vontade, me sigam, ouçam, perguntem, falem comigo, eu estou à disposição para trocar ideias. É um momento da transformação, né? Então está todo mundo muito preocupado com o que vai acontecer e ele está aqui para ajudar. Maravilha, Maria Luísa. Excelente, nos encontraremos lá, hein? Então, nos dias lá. 15 e dia 16 de julho, vamos ter aí o evento lá em São Paulo, no Frei Caneca, e vou estar passando nos estandes para poder fazer uma entrevista com todo mundo. E também vou convidá-los a ir lá no nosso podcast, que vai estar no local, né? Eu e o Victor Camacho vamos montar um podcast lá no dia. E você é uma das nossas convidadas para um bate-papo ao vivo lá com a gente. Combinado? Será um prazer. Maravilha, Maria Luísa. Excelente final de semana e sucesso. Obrigada. Tchau. Tchauzinho. Maravilha, gente. Grandes parceiros do Instituto Information Management, da ABInfo, né? Tivemos aqui o Giancarlo, da ITS Soluções, e agora com a Maria Luísa Reis, da Lab 245 Software. E fica a dica, gente, visitem os estandes. Eu peço desculpa para vocês, eu tô falando um pouquinho mais diferente hoje, que desde quarta-feira eu tô com febre de 39 graus, então tá pesado, eu tenho um compromisso com vocês aqui, então eu tô aqui ao vivo, mas tá difícil, mas assim, simbora. Então assim, como eu combinei com vocês, eu vou passar para vocês o link para que vocês acessem o site do Instituto Information Management, tá? Então nós temos aqui, ó, qual é o link que vocês vão acessar? Vou colocar na tela aqui, peraí. Aqui, ó. O site é esse, é imainfo.com.br. Então vocês vão acessar esse site, eu vou acessar aqui também junto com vocês para explicar como funciona, como vai ser, tá? Então compartilhar a tela. Tela inteira, a janela, tá ok. Vocês já devem estar vendo aí. Então, o seguinte, vamos lá. Acessa iimainfo.com.br, tá? Então tá aqui iimainfo.com.br. Assim que a página abrir aqui, você vai ter todas as informações que você precisa para poder conhecer os eventos. Então, na direita, nós temos a Valentina, que é a IA do Instituto Information Management ABInfo, é a assistente de IA de eventos. Então, quando você clicar aqui, vai abrir o GPT. Basta você clicar aqui. Eu não estou logado agora, então não vai aparecer. Mas é só você digitar, perguntar sobre os eventos. O que você quiser, como chegar, que dia vai ser o evento em Fortaleza, qual a agenda. Fiquem à vontade ali para abusar, tá bom? E aqui, olha,
na parte superior, no menu, nós temos aqui feiras, tá? Como funciona um evento? Existe uma grande feira, tá? Na verdade, duas grandes feiras, que é a RPAI Expo e Digital Expo, que vão acontecer nos dias 15 e 16 de julho, beleza? Então aqui, ó, como que eu faço para participar? Você pode visitar, é gratuito, gente. Para visitar é gratuito. Então tá aqui, ó, grátis. Grátis. Então vocês vão clicar aqui, só pode colocar um local, um lugar, tá? Então cada pessoa tem que fazer a sua inscrição. Desculpa, gente, tá meio difícil aqui, tá? E vai clicar em realizar a inscrição, beleza? Ok, para vocês que quiserem expor, eu vou mostrar o mapa para vocês agora, para vocês verem o tamanho que está o evento. Quero expor, então você vai clicar aqui e vai preencher essas informações que o time do IMA e da BINFO vão entrar em contato com você, tá? Para poder explicar como funciona, como que você pode se tornar um expositor das feiras, ok? Aqui fala as novidades, tem algumas informações da página. Então, nós temos a grande feira, está acontecendo. Em paralelo a estas grandes feiras, nós temos os congressos, nós temos os eventos paralelos, que são vários paralelos, tá? Quais são eles? Você vai clicar em eventos. Primeiro, Agile Project mais CONAGP, que esse ano se uniram para poder fazer a primeira versão híbrida do CONAGP e dar continuidade com o Agile Forum que já existia, tá? Então nós unimos, gente, me perdoa. Nós unimos os dois eventos em parceria. Então vai acontecer no dia 16, em um dos auditórios, ok? E para esse evento especificamente, além do dia 16, vai ter online 17 e 18 de julho. Ele continua por mais 2 dias, ok? Então é um programa bem imersivo. AI Agent Conference, que vai ser também no dia 16. Arena Showcase, esse é gratuito. Quando você faz a inscrição da feira, você ganha um acesso ao Arena Showcase, que é um espaço para os expositores trazerem ali um pouco mais dos seus produtos, dar uma explicação para as pessoas que estão lá no evento, tá? Data Science Forum. Depois tem o Low Code, No Code, Mulheres na TI. Gente, para vocês poderem participar, basta esses aqui já são pagos, ok, gente? Basta vocês agora entrarem em um deles. Então vamos pegar aqui o Arena Showcase, não. Vamos pegar aqui o AI Agent Conference. Quando eu clico no AI Agent Conference, eu posso fazer inscrição. Então vou clicar aqui e faço a inscrição. Está aqui o valor, ó, 597 até final de maio, tá? Para grupos 358, para 4 pessoas em diante, tá bom? Você pode também, por exemplo, querer fazer inscrição, quer patrocinar o evento. Então você vai clicar aqui, a mesma forma que eu falei. Vocês podem preencher aqui as informações que o time do Instituto Information Management vai entrar em contato com você, explicando como você pode ser um patrocinador deste evento, do AI Agent, tá bom? Ok, então vamos lá. Além disso, nós temos aqui uma particularidade nesse evento aqui, que é o Agile Project e CONAGP, que ao clicar aqui, você vai ser direcionado para a página oficial dentro do Instituto Information Management. Só quando você clicar aqui em Quero Saber Mais, vai para a página oficial do evento, tá? E aqui explica tudo para você, 16 a 18. Então, tá aqui as informações, o local, primeiro dia. Então, o primeiro dia, ele é feito online, presencial e transmitido online. Os 2 segundos dias, o segundo e o terceiro dia, é apenas de forma online, tá? Então, tem aqui os palestrantes que já estão confirmados, tá? Só nomes feras aí, da gestão de projetos e agilidade, workshops, aqui embaixo tem a agenda, tem tudo explicadinho para vocês aqui, tá?
Então, para você garantir o lugar, basta clicar aqui também, 597 para esse evento, só online 390 e o Full Pass 1197, que dá o Full Pass dá direito a todos aqueles eventos que vocês viram, tá? OK? Todos aqueles eventos. Você pode adquirir ele também por aqui, ó. Vamos lá, tá aqui, ó. Você pode adquirir ele também por aqui, ó. RPAI Congress São Paulo, que é o evento, o maior evento ali, que são 2 dias de evento dentro do stand principal, do auditório principal, tá? Então você pode clicar aqui, ó, fazer inscrição, e aqui você tem as opções, ó. Aqui, ó, Congresso Full Pass, lote 2, 1197, tá? Full Pass para grupo de 4 pessoas. Então tem um desconto aqui, bem interessante, tá? Então, assim, basta vocês acessarem e escolher a forma que vocês querem de participar. Ah, Wagner, eu quero só participar da feira. Ok, vai lá, é gratuito. Vai lá, participa da feira, conheça os expositores, participe do nosso podcast que vamos ter ao vivo lá, tá bom? Então, assim, ó, vamos pegar aqui agora para vocês verem o tamanho da feira. Então, eu indico para vocês, se vocês viram, toda sexta-feira estão trazendo aqui alguns expositores dos eventos, e vocês podem ver, através dessas entrevistas, que o pessoal todo ano está participando de volta, novamente. Então, o retorno para eles é muito bom, tá? Então, aqui, ó, tá aqui a planta, e tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui nessa área aqui, na parte superior da tela, é novo. Antes o evento vinha até aqui, ó, era fechado aqui, ó, tá? Aqui fechava-se, então tá com 50% a mais de área do evento, tá? Olha que interessante. Então ampliou. Se ano passado nós tínhamos mais de 3.000 pessoas passando pelo evento, esse ano o objetivo nosso é muito maior do que isso, tá? E contamos com você lá, hein? Então aqui nós temos a área dos estandes, ok? E aqui nas laterais, ó, nós temos todos os auditórios que vão ter os eventos paralelos. Então nós temos aqui o auditório 1, que vai acontecer nesse aqui, os 2 dias é RPA e AI Congress, tá? No auditório 2, no dia 15, vai ter Data Science, no dia 16, Mulheres na TI. Auditório 3 é o Arena Showcase, é o que vocês têm acesso gratuitamente por ter feito a inscrição no evento, tá? Na feira. E aqui você vai ter acesso a palestras dos expositores, tá? Que eles vão falar um pouquinho mais sobre seus produtos. No 4, nós teremos aqui o Low Code, No Code e o AI Agent. Dia 15, Low Code, No Code, e dia 16, AI Agent. E aqui, no auditório 5, no dia 15, nós teremos o Arena Showcase, e no dia 16, o Agile Project Management com o Kona GP, que é um evento em parceria esse ano, é uma novidade agora de 2025, tá? E para vocês poderem ser um expositor, que basta vocês entrarem em contato com o local que eu mostrei para vocês aqui no site, tá? IMA Info. Então você vai clicar, vai entrar aqui no sistema. Deixa eu mostrar de novo aqui, ó. Você vai entrar aqui no sistema, tá? Na página, e aqui tem Quero Expor. Basta clicar aqui, preencher o formulário, que você vai ser contactada pela equipe do Instituto Information Management, tá bom? Gente, sucesso! E aguardaremos vocês, então, na próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã, para mais um Momento IMA. Um abraço a todos e até a próxima.